grande reviravolta no processo de contratações do Vasco da Gama. Isso mesmo. Vasco volta a negociar com o uruguaio Brian Rodrigues. A gente vai explicar essa situação. Muitas mudanças aí por conta da chegada do Admar Lopes. A gente vai explicar como que foi o primeiro dia dele como funcionário do Vasco da Gama. O Vasco da Gama hoje fechou mais um negócio, jogador da base sendo aí emprestado, jogador com data marcada para chegar aqui ao Rio de Janeiro, e a gente vai falar aí também sobre as categorias de base do Vascão. Então tem muita coisa. Coloquem muito atenção quando a gente for falar aqui de reforços no Vasco da Gama. Meu amigo vascaíno, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike, venha fazer parte da nossa família. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Mais da metade das pessoas que nos assistem periodicamente não são inscritos no nosso canal. Pois bem, vamos começar falando aqui sem maquiagem, sem sacanagem, com responsabilidade sobre o Vasco da Gama. Bom, o Vasco acabou de vencer o Fluminense aí pelo Campeonato Brasileiro. Gol do Léo Jacó. O Vasco vence o tricolor das Laranjeiras. Parabéns às nossas categorias de base, sobretudo o sub-20 que consegue essa vitória hoje. E Pedro Paulo, toma atento aí, porque o contrato do Léo Jacó está terminando mês que vem, tá? A gente não pode perder essa joia aí do Vasco da Gama. Perfeito? O contrato dele termina no próximo mês, em julho. Mais uma vez decisivo. Bom, agora a gente fala aí de jogador que hoje deixou o Vasco da Gama rumo à Ucrânia. Isso mesmo. O Vasco da Gama emprestando aí o Lucas Eduardo para o Oleksandria, lá da Ucrânia. Mais um jovem da base aí do Vasco aí, que deixa o gigante da colina, este aí por empréstimo. No dia que foi marcado aí pela chegada do Admar Lopes, né? Ele chegou ontem aqui no Rio de Janeiro. Hoje ele conheceu as dependências do Vasco da Gama, toda a estrutura do CT Moacir Barbosa, e o Admar Lopes também conheceu ali a engrenagem, como que o clube funciona administrativamente. Os funcionários ficaram aí com uma boa impressão aí do Admar Lopes. O Admar Lopes que vai ser apresentado amanhã. Perfeito? Bom, pessoal, e o seguinte, o elenco do Vasco da Gama vai se reapresentar no dia 23 de junho com uma novidade, tá? O Leandrinho, tá, que estava lá no Al-Shabaab, regressa ao Vasco da Gama e é um reforço de peso para o Gigante da Colina. Mais uma opção aí para o nosso bravo Fernando Diniz. E olha só, situação do Léo Jardim, olha, mais uma evoluída na tarde de hoje, atualizadíssima essa situação, e as coisas
tendem a chegar num denominador comum. Aí o Vasco poderia colocar o Léo Jardim, fazer uma entrevista quando renovar o contrato, para, né, dar uma acalmada aí nos ânimos aí. Bom, você vê tanta coisa aí que já aconteceu com o Admar Lopes aí no Vasco no dia de hoje, tá? Bom, e o seguinte, a gente fala aqui sobre a situação envolvendo reforço. O Vasco está com algumas contratações engatilhadas. Ô, Laureano, qual o jogador que está mais próximo de vestir hoje a camisa do Vasco, de ser apresentado? São dois atletas aí. O Sérgio Pena, meio-campista da seleção do Peru, que está lá no PAOK da Grécia. O PAOK já liberou o atleta para assinar com o Vasco da Gama por empréstimo, tá? E a situação do jogador Vitor Sá, certo? Vitor Sá tem um acordo de cavaleiro lá com o Krasnodar. Essa semana a gente vai ter muita novidade sobre essa situação, porque as bases salariais aí do Vitor Sá, inclusive, já foram aí apresentadas ao jogador. O jogador aceitou vir para o Vasco da Gama, recebendo mensalmente R$ 900 mil, segundo a gente tomou conhecimento. Agora, a grande novidade do dia, tá? É que deu uma reviravolta aí na situação do jogador Brian Rodrigues. E eu vou explicar. O Vasco da Gama está negociando com o jogador Elin. O scout do Vasco da Gama entende que o Brian Rodrigues possui números melhores do que o Elinho lá no México. E o valor dos direitos federativos do direito econômico do Elinho é muito similar àquilo que o América do México está pedindo para liberar o Brian Rodrigues. Houve um pronunciamento aí do próprio Brian Rodrigues dizendo que daria prioridade para ofertas aí do futebol espanhol. Não chegou nenhuma proposta do futebol espanhol pelo Brian Rodrigues. Por quê? Ele acabou de sofrer uma lesão em abril, está completando 2 meses hoje, e isso fez com que os clubes europeus aí ficassem com um pé atrás. Mas no dia de hoje, o nome do Brian Rodrigues voltou com muita força aqui no Gigantes da Colina nessa tarde. E, assim, as coisas estavam sendo encaminhadas para o Vasco fechar com o Elinho, até porque existe ali uma movimentação muito forte do Toluca para poder levar o Jean David, que é ídolo lá, um jogador que tem 2 anos e meio de Toluca, mas surgiu essa situação aí do Brian Rodrigues, uma reviravolta total mesmo, né? E o Brian Rodrigues é um belíssimo jogador. Na parte da noite, a gente vai trazer mais detalhes e mais atualizações na nossa live, que vai começar às 21h20. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles, e a verdade, ela prevalecerá. Valeu!